mais uma leitura do Srimad Bhagavatam. Esse livro faz parte da literatura védica e é, na verdade, considerado o fruto maduro da árvore dos desejos do conhecimento védico. A gente está no segundo canto, no capítulo 9, que é intitulado Respostas baseadas na versão do Senhor. E o tema de hoje é: os devotos vivem ansiosos para saber sempre mais sobre o Senhor Supremo, o Mestre de todas as energias. A gente vai ler o verso 41 e 42, porque o verso 41 não tem significado de Prabhupada. A gente vai ler até o 42 para poder ler o significado de Prabhupada. Então, antes de ler o verso, repitam, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reverencia a pessoa suprema, que é esse Deus que habita em tudo e que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então vamos ler aqui o verso em sânscrito para purificar nossa audição. Tam narada priyatamo rikadanam manuvrata shushrushamana shilena prashrayenam damenacha. Tradução: Narada, o mais querido dos filhos herdeiros de Brahma, sempre pronto a servir o seu pai, segue às riscas as instruções dele, com seu comportamento exemplar, sua mansidão e controle dos sentidos. Verso 42. Mayam vividisham Vishnu Mayeshasya Mahamuni Mahabhagavato Rajan Pitaram Paryatoshayat. Tradução: Narada agradou muito a seu pai e desejou saber tudo sobre as energias de Vishnu, o mestre de todas as energias, pois Narada era o maior de todos os sábios e o maior de todos os devotos, ó Rei. Muito legal. Então vamos ler aqui o significado dado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Senhor Brahma, sendo o criador de todos os seres vivos do universo, é originalmente o pai de vários filhos famosos, como Daksha, os Chatussanas e Narada. Em 3 departamentos do conhecimento humano, disseminado pelos Vedas, a saber, trabalho frutivo, Karmakanda, conhecimento transcendental, Jnanakanda, e serviço devocional, Upasana-kanda, Devarshi Narada herdou de seu pai, Brahma, o serviço devocional, mas Daksha herdou de seu pai o trabalho frutivo e Sanaka, Sanatana, etc. herdaram de seu pai informação sobre Jnana-kanda, ou conhecimento transcendental. Mas dentre todos eles, Narada é aqui descrito como o mais amado filho de Brahma por causa do bom comportamento, obediência, mansidão e presteza em servir a seu pai. E Narada é famoso como o maior de todos os sábios, porque é o maior de todos os devotos. Ele é o mestre espiritual de Prahlada, Dhruva e Vyasa. E também entre seus discípulos está Kirata, o caçador de animais da floresta. Sua única ocupação é converter todos ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Portanto, todas estas características de Narada fazem dele o filho mais querido de seu pai, e tudo isso se deve ao fato de que Narada é um primoroso devoto do Senhor. Os devotos vivem ansiosos para saber sempre mais sobre o Senhor Supremo, o mestre de todas as energias. Como se confirma no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 9, Matita Magata Prana Podantas Parasparam
Katayantascha Manityantu Shanticha Ramaticha. O Senhor Supremo é ilimitado e suas energias são também ilimitadas. Ninguém pode conhecê-las por completo. Brahma diz, sendo a maior entidade viva neste universo e sendo diretamente instruído pelo Senhor, na certa sabe mais do que qualquer um neste universo, embora esse conhecimento possa ser incompleto. Logo, para fazer perguntas sobre o Senhor ilimitado, a pessoa deve dirigir-se ao mestre espiritual na sucessão discipular de Brahma, que desce de Narada para Vyasa, de Vyasa para Shukadeva, e assim por diante. Srila Prabhupada aqui. Então, antes de comentar aqui o verso e o significado de Prabhupada, os versos e o significado de Prabhupada, eu vou aqui oferecer minhas reverências e pedir as bênçãos dos nossos mestres espirituais e de todos os devotos Vaishnavas. Om Adinati Mirandasya Gyanam Janashanakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Guruvei Namaha. Ofereço reverências ao meu mestre espiritual, pois ele, com o unguento do conhecimento, curou os meus olhos que estavam cegos pela escuridão da ignorância. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Utaleshana Bhakti Vedanta Swami Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço minhas reverências a todos os devotos Vaishnavas. Eles são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia e são salvadores das almas caídas. Mukam Karuti Vanchanam Pangum Nagayategiri Yat Kirpatam Hamadeshti Guru Nina Taranam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pela sua misericórdia. Um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Relendo os versos, verso 41, Narada, o mais querido dos filhos herdeiros de Brahma, sempre pronto a servir seu pai, segue à risca as instruções dele com seu comportamento exemplar, sua mansidão e controle dos sentidos. O verso 42, Narada agradou muito a seu pai e desejou saber tudo sobre as energias de Vishnu, o mestre de todas as energias, pois Narada era o maior de todos os sábios e o maior de todos os devotos. Ó Rei! Hare Krishna, bom dia. Então, relembrando, aqui são diálogos dentro de outros diálogos, né? Então, está sendo contado um diálogo entre o Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado do universo, e a quem é dada a missão de criar cada universo específico, né? Então ele faz a criação secundária. Ele está conversando com seu filho e discípulo Narada, que, né, está fazendo várias perguntas transcendentais acerca de quem é a pessoa suprema, da posição constitucional da entidade viva, etc. Então, esse diálogo está sendo narrado em um certo contexto e alguém ouviu nesse contexto está contando em um segundo contexto, mas a gente não vai entrar nisso. Mas aí a gente já viu em versos passados que esse primeiro ser vivo criado, que é o Senhor Brahma, ele recebe instruções do próprio Deus, do próprio Krishna. Então a ele é dado essas três missões, uma missão de criar o universo, né? Criar as formas das entidades vivas, uma missão de criar progênie e uma missão de passar esse conhecimento que ele recebeu de Deus. Então Narada, que é um dos filhos de Brahma, ele é tanto o seu filho como o seu discípulo, porque ele recebe esse conhecimento de Brahma e, inclusive, dá continuidade. Ele pega esse conhecimento e dá continuidade, passando, né, para vários discípulos, como vai ser descrito aqui no comentário do verso 42 que o Prabhupada nos dá. E aí dá algumas características muito interessantes de
de Narada fala que ele é o mais querido, porque fala que uma das coisas é que ele é anuvrata, ele é muito obediente. Então, vrata significa voto e anu significa seguir. Então, ele é uma pessoa que segue votos, né? Então, isso é interessante, sobretudo para os devotos, porque uma das definições que as pessoas costumam dar de devotos devoto é aquele que vive devoto. Então, a gente falou recentemente sobre austeridade. Austeridade é quando a gente compreende que tem certas coisas que são boas para a nossa vida devocional, certas coisas que são ruins, e a gente procura segui-las, independente se é difícil seguir as boas ou se é difícil deixar de lado as ruins. Então isso é austeridade, e para isso o devoto faz alguns votos que não são votos que restringem a nossa liberdade, pelo contrário, são votos para nos deixar mais livres e não nos deixar servos dos nossos próprios sentidos. Então, os votos são famosos, mas talvez alguém não conheça. O devoto faz o voto de manter a sua compaixão, então por isso ele não se alimenta do sofrimento e segue uma dieta lacto-vegetariana ou vegana. O devoto faz um voto de manter a sua veracidade, então ele pelo menos se abstém de se envolver em jogos de azar. O devoto faz um voto de manter a sua pureza, então ele se abstém de praticar sexo fora do relacionamento. E o devoto faz um voto de manter a sua austeridade, então ele se abstém de consumir intoxicantes. É importante seguir os votos. Além desses votos também, que são os votos do que não fazer. E Prabhupada, é interessante isso, Prabhupada, nosso mestre espiritual, fundador da nossa instituição, da ISKCON, tem esses 4 votos do que a gente não deve fazer, mas muito simples. Ele pediu para a gente fazer só uma coisa. E o que é interessante é que se a gente fizer corretamente o que ele pediu para a gente fazer, naturalmente a gente vai deixar de fazer essas outras coisas. O que ele pediu foi que a gente cantasse diariamente, para quem é devoto iniciado, pelo menos 16 votos na Japamala do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Narada era um devoto que seguia os votos dele, era anuvrata. Ele é obediente. Obviamente isso agrada o mestre espiritual, um devoto que está seguindo corretamente, e consequentemente agrada o próprio Krishna. Na canção que a gente cantou há pouco tempo, a primeira canção que a gente canta no dia, Shri Guru Astaka, último verso a gente fala Yasya Prasada, Bhagavat Prasada. Yasya Prasada, Nagati Kutu. Significa que quando o mestre está satisfeito, Krishna está satisfeito. Se o mestre espiritual não está satisfeito, Nagati Kutu. A gente não consegue fazer nenhum avanço espiritual. Então, obviamente, o mestre não fica satisfeito se o guru, se o discípulo faz ali os seus votos e não consegue cumpri-los. Por isso é muito importante, antes da pessoa ser iniciada, pelo menos aqui na nossa instituição, na ISKCON, é muito sério. Você precisa estar 1 ano praticando, abrigado nos ensinamentos de Prabhupada, tendo Prabhupada como um Shiksha Guru preeminente. Você tem um curso de discípulo para você entender o que se espera de um discípulo, o que se espera de um mestre, porque você vai fazer ali você vai fazer votos, que é um relacionamento para a vida eterna, Como é que a gente canta no Guru Puja? Jami Jami Prabhu Sei, Ele é meu Senhor, nascimento após nascimento. Então a relação é para ser eterna, na verdade, não só por uma vida, mas uma vez que você entra, você decide trilhar um caminho espiritual, um caminho assim para muitas vidas, Krishna fala que a gente continua nas próximas vidas o que a gente não conseguiu completar nessa. Então é um voto muito sério. Então a gente tem que ter certeza se a gente vai conseguir cumprir o voto. Por isso é pedido, na nossa instituição, pelo menos 1 ano que a gente venha seguindo, para a gente ver, vou conseguir, não vou conseguir, o que eu vou ter que ajustar aqui na minha vida, no meu cotidiano, na minha rotina, para conseguir seguir esses votos, Enfim, então
Uma característica interessante que faz, obviamente, que Narada seja Priya, seja muito querido para o Sr. Brahma, é que ele era Anuvrata, ele era muito obediente, ele era também Shushrushamana, então ele era sempre pronto para servir. Isso é importante. No quarto capítulo da Bhagavad Gita, no verso 34, Krishna fala para Arjuna como é o processo de você receber o conhecimento. Ele fala, você tem que se aproximar do mestre espiritual. Então, primeiro ponto, você tem que fazer perguntas relevantes num espírito submisso, no sentido de que não é para você fazer perguntas assim para desafiar o mestre, para testar, ver se ele sabe alguma coisa. Não é assim, você tem que ter um espírito aberto, está pronto para receber, entendendo que o mestre está numa posição mais elevada, porque ele, como o próximo verso, o próprio verso vai falar, ele é um vidente da verdade. E aí você tem que servi-lo, você tem que participar na missão desse mestre, e aí ele vai poder te iniciar nesse conhecimento, porque ele é um vidente da verdade. Então esse ponto do serviço é muito importante, né? Então a gente deve, né? Não é só você é iniciado e ouve as aulas do mestre e tudo, mas a gente tem que procurar saber como que a gente pode dar, assim, ajudar de alguma forma a missão, né? A missão de Prabhupada, né? Cada mestre específico, né, foca em algum ponto aí da missão maior de Srila Prabhupada. A gente tem que procurar, até é uma boa maneira de uma escolha do mestre espiritual, você vê, né, entre aqueles que estão ali seguindo a missão de Prabhupada, né, qual você gostaria de ajudar na missão dele, né? De repente foca mais em um certo tipo de pregação, mais urbana, outra mais rural, outra mais distribuição de livros. Aí você vai, assim, me identifico com esse, eu quero ajudar na missão. E você procura ver como você consegue fazer isso, né? Utilizando os seus dons e talentos, né? Você tem facilidade com mídias sociais, você faz ajuda de alguma maneira, você tem facilidade, sei lá, contábil, você tenta ajudar de alguma maneira, né? O templo, a missão do mestre espiritual, né? Ajuda, sei lá, ajuda nos festivais que tem, né? Mas o discípulo, ele deve ter essa vontade de servir o mestre, de ajudar, até por um espírito de gratidão. A gente tem uma dívida eterna com quem nos dá esse conhecimento, então a gente deve tentar reciprocar. E Narada era assim, ela Shushrushamana. Interessante essa palavra. Tem um verso famoso do Srimad Bhagavatam que fala Shushrushamana, que vai falar sobre um outro tipo de serviço também, que é a gente ouvir também um serviço. É um dos serviços principais, na verdade. A gente procurar saber o que o mestre está falando. Então, uma maneira da gente servir o mestre, servir Prabhupada, e o primeiro serviço a Krishna é Shravana, é ouvir. A gente está ouvindo as instruções do mestre, ouvindo, ou que no caso também pode ser lendo as escrituras, né? É um tipo de serviço. Então, Shilena também tem um bom comportamento também vai estar ligado aos votos, né? Quando a gente procura praticar, seguir votos também, a gente vai procurar desenvolver boas qualidades, né? E eliminar as nossas más qualidades. E Prashrayena, né? Que ele era manso, Damena, controle dos sentidos. Então, tudo isso, de certa forma, tem a ver, como a gente falou, né, na leitura de ontem, dos yamas e niyamas, né? Controlar certas atitudes que não são desejáveis e buscar certas atitudes que são desejadas. Aí no outro verso fala que ele estava vividishando, estava desejando conhecer sobre Krishna. E aí vem o verso, né? Vem a frase que dá título à live, que os devotos, cadê? Os devotos vivem ansiosos para saber sempre mais sobre o Senhor Supremo, o mestre de todas as energias. Então, por isso, Narada ele já fez várias perguntas, Brahma já explicou muita coisa, e Narada está querendo saber mais ainda. Porque o conhecimento espiritual primeiro, que não tem limites para o quanto você pode conhecer sobre Krishna, e segundo, que ele dá uma satisfação ao devoto que ouve. Então, o devoto deve procurar constantemente estar ouvindo as escrituras,
vindo de devotos que receberam esse conhecimento de uma fonte fidedigna, como o Prabhupada cita aqui. Então, Brahma é uma fonte fidedigna porque ele ouviu do próprio Krishna e ele repassa para Narada, que repassa para Vyasa. E é muito importante a gente ter esse estudo das escrituras diariamente. Então, Narada é muito especial, aqui está sendo descrito dentre os filhos do Senhor Brahma, porque ele é quem tem essa potência, Bhakti Shakti, essa potência de Bhakti, do serviço devocional e sobretudo de pregar, né, de levar esse serviço para outras pessoas. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero comentar do significado de Prabhupada. Quero contar rapidinho a história de Narada Muni, porque talvez nem todos saibam. Não vai falar que Narada é mestre de vários discípulos famosos, né, como Dhruva, Prahlada, Vyasa. E depois eu vou falar sobre e Prabhupada finaliza, né, com esse verso famoso, é um dos 4 versos principais da Bhagavad Gita, do Chatusloka, que vai descrever como é que são os devotos. São Matita, Madgata Prana. Os devotos têm os pensamentos sempre voltados para Krishna, Tita, né, a consciência, Madgata Prana, o prana, a própria vida desses devotos, são destinados a Krishna. Bodhayanta Parasparam, isso é muito interessante. Quando eles estão juntos, eles estão Bodhayanta Parasparam, um ao outro, eles estão se iluminando, né, Bodha. Então, eles procuram colocar o outro para cima, eles estão sempre, não deveriam estar se juntando para criticar uns aos outros, né? E sim para se elevar. Então, Katayantas Chamam Nityam, estão sempre Nitya Katayantas, sempre fazendo Krishna Kata, Hari Kata, estão sempre conversando sobre Krishna. E aí, Tushanti Cha, eles se sentem satisfeitos, e Ramanti Cha, eles se sentem muito felizes, muito bem-aventurados, né? Quando eles estão juntos, conversando sobre Krishna, se iluminando uns aos outros, tendo suas vidas dedicadas a Krishna com os pensamentos fixos em Krishna. Então essa é a característica de um devoto. E devoto, na verdade, é um transcendentalista que compreendeu verdadeiramente o que é, né? O que nós somos, né? O que é o mundo material, qual a origem de tudo. No verso anterior a esse, Krishna fala, né, que eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, e que aquele que compreende isso me adora com amor e devoção. Então, alguém que compreende de verdade o que é esse mundo, né? Não, é a criação de Deus, de Cristo. Então, alguém que entende que existe uma pessoa que criou, obviamente uma pessoa transcendental, vai querer reciprocar e vai querer praticar serviço devocional, né? Que é uma maneira de reciprocar. E aí, no verso seguinte, que é esse verso que o Prabhupada está citando, mostra como que eles agem, né? Se iluminando, conversando sobre Krishna, com mente e as ações voltadas para Krishna. Então eu queria só rapidamente contar a história de Narada Muni, que é bem interessante. Narada, ele viaja por todos os mundos materiais e espirituais com uma vina, que é um instrumento semelhante a um sitar, e cantando as glórias, uma vina transcendental que recebeu de Krishna, cantando sobre Krishna. E como que ele conseguiu nessa bênção? Imagina, ele tem uma bênção de viajar todos os planetas espirituais materiais. Isso não é qualquer um que tem isso, muito pelo contrário, é muito raro isso. Então, eu dito que na vida anterior de Narada Muni, a sua mãe, ele era um garotinho, né? E sua mãe, ela servia, assim, era uma criada, uma pessoa simples, e às vezes na casa deles, eles recebiam sábios, né? Os sábios na Índia é muito comum, né? De tempos em tempos, assim, eles vivem peregrinando para justamente iluminar os mestres de família, e batendo, né, de casa em casa, de porta em porta, e falando sobre Deus, etc. E tem alguns períodos de chuva que eles não podem fazer essa peregrinação, são períodos de 4 meses, né? Chaturmasi. E daí eles geralmente ficam, né? Procuram uma casa de um chefe de família que aceite, né, que fique ali durante aqueles 4 meses. E obviamente o chefe de família fica muito feliz em ter durante aquele tempo os sábios ali. Então ela recebeu esses sábios e os serviu como a gente serve, né? Qualquer pessoa que chega na nossa casa, sobretudo se for um sábio, né? Forem sábios. E aí o filho, né, Narada, que era na vida dele anterior, na verdade, na vida antes de Narada, esse garotinho, ele ajudava a mãe a servir os sábios e tudo, às vezes, né, comia alguma comida daquelas que o sábio estava comendo também, isso é interessante.
né, que é a ideia de praçada, e mar praçada. Então, praçada é quando a gente pega um alimento e a gente oferece para Deus, depois aquele alimento é espiritualizado. Então, quando a gente come, a gente se espiritualiza. E diz que se a gente comer de um alimento que um devoto comeu da praçada, então potencializa, né, que um devoto puro comeu e depois a gente comeu. Então, ele fez isso, né? Ele comeu do alimento que os santos, né, esses sábios Bhaktivedanta tinham comido. E ouvia os sábios falando sobre Krishna, e falou que isso aumentou muito o desejo dele, tanto de ouvir cada vez mais, como está falando aqui, né, que Narada tinha sempre desejo de ouvir sobre Krishna, e aumentou a sua devoção, seu amor por Krishna. Mas, e a vontade de Narada era acompanhar esses devotos, né? Depois que eles passaram esses 4 meses, seguiram a peregrinação, ele queria ir junto, mas ele era um garoto. A mãe só tinha ele e ele só tinha a mãe, né? Eram só os dois. Daí, por um arranjo de Krishna, né? Uma situação trágica, mas Narada entende como sendo um arranjo, a sua mãe morre picada por uma cobra, mas ele pensa que, bem, de certa forma talvez tenha sido um arranjo de Krishna, porque agora eu estou livre, né, para também seguir a vida dos sábios, né, sair peregrinando e buscar aqui conhecer mais sobre esse Deus, né, que eu ouvi falar tanto. Então ele vai, peregrina, né, vai rumo ao norte, né, aos Himalaias, não sei exatamente o local, mas ele senta para meditar. Na sua meditação ele vê Krishna, quando ele abre os olhos ele vê a forma de Deus frente a frente. Uau, né, imagina ele ficar naquele estado ali elevado. Depois Krishna recolhe a sua visão e aí ele só ouve a voz. Ele fala: olha, você não vai me ver novamente, e eu fiz isso de propósito, que é para você ter mais ânsia por me encontrar, por me conhecer. E aí pronto, aí Narada fica sentado, né, mais focado ainda em meditar, porque imagina, depois de você conseguir ver Deus face a face uma vez, e ele vai, e é dito que Krishna fez isso porque ele não estava ainda totalmente puro de coração, ainda tinha alguma impureza que ele precisava curar, mas aí depois que ele se concentra bem em Krishna, ele fica meditando em Krishna, é dito que ele realmente atinge a liberação. Ao mesmo tempo ele recebe esse corpo espiritual, que é esse corpo como Narada Muni, que viaja aí pelos planetas, recebe essa vinda, está sempre em êxtase cantando os nomes de Deus. Ele fala que cada vez quando ele canta, e agora basta ele cantar, quando ele canta os nomes de Deus, ele está vendo Deus face a face. Então, essa potência que está presente no Mahamantra. Então, os grandes devotos, quando cantam, porque a gente sabe que o nome de Krishna não é diferente dele. Então, grandes devotos, quando cantam o nome de Deus, estão diretamente associados com Deus, com Krishna. Ok? Quem está aqui no YouTube, eu peço que curta, porque tem 5 pessoas assistindo, só 3 curtiram. Então, curtam, por favor. Bom dia, Centro Hare Krishna, João Miranda, Jaqueline, Tim Maurino, Ana Batista, Simone. Obrigado aí pela presença de todos. Bem, como não tem nenhum comentário ou... Só para acrescentar, porque tem gente nova na live, né? Quando a gente fala devotos e devotos, é interessante lembrar que somos irmãos e irmãs também, né? E a associação entre irmãos e irmãs é uma associação profunda, assim como irmãos e irmãs, materialmente falando. Sim, exatamente. Obrigado, Simone. A gente, sobretudo, quem tem esse laço, assim, né, com o Prabhupada, né? Tipo, o Prabhupada é nosso pai, né? Para alguns é avô ou bisavô espiritual, né? A gente tem um mestre que de repente é discípulo de outro mestre que é discípulo de Prabhupada, então às vezes a gente é bisneto espiritual de Prabhupada, mas todos aqui na ISKCON tem muito forte essa ligação com o Prabhupada. Então realmente a família de Prabhupada que a gente chama, né? Realmente a nossa relação são irmãos e irmãs, uma relação muito, muito próxima de uma família. Bom dia, Jaiguru, Hare Krishna, bom te ver por aqui. Bem, então obrigado pessoal do YouTube. Vou encerrar aqui a live no YouTube. O pessoal do Instagram fica aí um tempinho ainda, por favor. Um ótimo dia a todos. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui. Tchau.